E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Me enviaram essa matéria que talvez não tenha nenhuma grande novidade pro público que acompanha o Traje Cômico, a não ser o lugar onde ela foi publicada. A grande novidade é que isso aqui é uma matéria que foi publicada no R7, e só o título já chama bastante atenção. A verdade sobre o feminismo atual que não querem que você saiba. Radicalismo do grupo vai de encontro ao movimento original, incentivando a superioridade e não a igualdade. Eu já disse algumas vezes que mesmo no movimento original tinha muito radicalismo, sim. Já tinham muitas pregando sim a superioridade. Esse aqui, pra mim, ele é o primeiro movimento contra o feminismo que as pessoas tendem a fazer. Quando você percebe que o feminismo atual é uma porcaria, acho que a primeira reação é pensar, olha, eu até concordo que, poxa, as mulheres têm que ter os direitos delas, eu concordo que a luta foi muito importante, que realmente o feminismo fez uma grande diferença na sociedade de maneira positiva, mas hoje virou uma porcaria. E aí, quanto mais você se aprofunda no tópico, quanto mais você pesquisa sobre o movimento, você vai vendo as coisas que aconteceram na primeira onda, na segunda onda, você vê que tinha muita porcaria, muita desgraça desde o comecinho. Mas tá pior do que nunca, né? Não só tá pior do que nunca, como tá mais desnecessário do que nunca também. O feminismo já não tem mais nenhuma razão pra existir. Que acho que pelo menos você pode dizer isso, né? Já houve alguma razão pra existir. Mesmo que o movimento fosse radical e tivesse muitos problemas, dava pra entender por que o feminismo surgiu. Agora, entender por que ainda existe em 2024 um movimento feminista, isso fica muito difícil. Por isso que elas têm que ficar inventando um monte de pautas, nada a ver. Estão inventando problemas novos pra justificar a existência, né? A permanência do movimento. Mas vamos ver o que foi dito no R7. Ainda não li o texto, então vou conferir em primeira mão aqui com vocês. Tá na moda dizer que se é feminista. E sim, infelizmente virou uma moda, né? Especialmente entre as garotas mais jovens, que muito provavelmente depois de um tempo vão se arrepender terrivelmente de ter entrado nessa modinha, mas é isso. Movimentos identitários em geral viraram modinhas adolescentes. Isso porque uma campanha de desinformação tem propagado de forma errônea o atual significado desse movimento. E muitas mulheres acabam aderindo a essa bandeira sem entender de fato o que ou quem ela defende. Os sociólogos explicam que o feminismo pode ser dividido em 3 fases. A primeira refere-se à conquista da participação ativa das mulheres na política, no século XIX e no início do século XX. Sim, a primeira onda costuma ser entendida como a onda das sufragistas, que não eram definidas como feministas na ocasião, elas eram apenas sufragistas e sufragetes até, né, na Inglaterra, só que elas foram compreendidas como feministas pelo movimento de segunda onda. Então, na verdade, o feminismo surgiu na segunda onda. E aí, ele jogou as sufragistas como se fossem as pioneiras do movimento de forma retroativa. E fizeram isso para tentar pegar para si os méritos, né? Para já nascer como um movimento que foi importante por causa dessa conquista. Conquista essa para lá de questionável, mas até então esse não é o tópico. Vamos ver. Se o texto for caminhar nessa linha da conquista do direito ao voto, sufrágio feminino, eu até aprofundo um pouco mais. Se não, é um tema que eu já falei tanto em tantos vídeos, né? Vamos dar sequência à matéria. A segunda onda, de 1960 a 1980, diz respeito à luta pela igualdade jurídica e social das mulheres. E a terceira se misturou à revolução sexual dos anos 60 e 70 e passou a ter várias ramificações. Antigamente, as feministas queriam que as mulheres tivessem os mesmos direitos e começou a dar certo. Usufruímos muitas dessas conquistas atualmente. Muitas dessas conquistas não são conquistas do feminismo, tá? São só conquistas que o feminismo tomou para si para justificar a própria existência, como o próprio sufrágio feminino. E até como o direito a trabalhar e estudar, que elas vivem dizendo, né? Ah, se não fosse o feminismo, você nem teria direito a estudar, a trabalhar, o que na verdade não tem nada a ver, né? Ignoram completamente os impactos das guerras nisso, né? Os homens iam para as guerras, então as mulheres acabavam tendo que trabalhar. Tá a Revolução Industrial, que também colocou muito mais gente dentro do mercado de trabalho e que criou muitos empregos que mulheres poderiam adotar com mais facilidade, e ignoram que mulheres já trabalham desde, sei lá, muito antes do feminismo sequer pensar em existir. Já existiam mulheres trabalhando na tecelagem, trabalhos evidentemente mais leves, né? Então, enquanto o homem estava lá quebrando pedras e derrubando madeiras e árvores, construindo as casas, construindo as estruturas, as mulheres trabalhavam fazendo tecidos, fazendo as roupas. Enfim, muita coisa é mentirinha. Daí você tem que se aprofundar no movimento para entender isso. Mas vamos seguir, né? Porque o foco vai ser o feminismo atual, né? Como aparentemente diz justamente aqui. Mas o feminismo original foi completamente alterado com o passar dos anos e perdeu a sua versão original. Os grupos passaram a defender apenas algumas mulheres. Olha que engraçado. Desde as primeiras ondas,
As feministas mais vocais também só defendiam os interesses de algumas mulheres. Inclusive, tem até debate dentro da panelinha da esquerda sobre o racismo das primeiras feministas, que pensavam só nos direitos das mulheres brancas e deixavam as mulheres pretas de fora. Muitas das primeiras sufragistas que apareceram reivindicando o direito ao voto feminino também lutavam só pelo direito ao voto das mulheres mais abastadas. Então também estava defendendo o direito de um grupo específico e não das mulheres de forma geral. Ou seja, também não é exatamente uma novidade. Se você vai ver as primeiras ondas do movimento, esse problema aqui você também vai encontrar lá. Mas beleza, então os grupos defendem o interesse apenas de algumas mulheres, né? É como as panelinhas de amigas que falam mal daquelas que não pensam como elas. Ou seja, só respeitam e defendem quem faz parte do seu grupinho. E as mulheres agredidas ficam esquecidas no limbo das discussões superficiais. Pô, isso tá me lembrando um tweet que eu fiz hoje, que eu já vou mostrar agora porque eu nem sei se vai encaixar melhor em algum ponto futuro do texto. Foi esse tweet aqui, ó. O perfil Como Tancar o Bostil compartilhou algumas imagens e disse: as pessoas xingando, atacando e difamando a mulher só porque ela gravou um rios fazendo janta pro marido. O tweet original, ó, exemplo de mulher, mãe, dona do lar e esposa, uma mulher fazendo jantar. E aí foi lá o Alessandro com a foice e o martelo no seu perfil, ou seja, um esquerdista, ao ver uma mulher feliz e realizada cozinhando, decidiu dizer o seguinte: com toda certeza essa aí abre as pernas pros negões fazerem gangbang. Outro que comentou aqui, ó, bandeirinha LGBT no perfil, de que lado será que é? KKKKK, que exemplo merda de mulher. Pra mim, exemplo de mulher é aquela que corre atrás dos seus objetivos, e não a que fica servindo de empregada pra marido. Outro esquerdola chegou e comentou, ó, às 11 chega o outro pra dormir com ela e com o bebê. E aí eu respondi essa publicação dizendo, às 11h59 os esquerdolas falam, mulheres merecem respeito, chega de machismo. E à meia-noite, credo, olha aquela tradwife, aquela esposa conservadora, mulher cozinhando, cuidando da casa, querendo casar. Vamos chamar ela de p*** e usar todo tipo de ofensa sexista pra mostrar que ela precisa deixar de ser oprimida pra se tornar uma empoderada. Ou seja, o feminismo acha que é liberdade quando a mulher sai por aí distribuindo pra todo mundo. Mas se ela quer ser uma dona de casa, uma mãe que é monogâmica e que respeita o seu marido, aí ela tem que ser xingada. Aí ela tem que ser chamada de vagabunda porque eles têm que falar, não, mulher, você tá errada. Que coisa retrógrada e conservadora, querer ter um marido só ainda cozinhar pra ele. Pelo amor de Deus, dá um pé na bunda desse cara e sai por aí dando pra um monte de negão num gangbang. Porque é isso que eles esperam das mulheres. Querem que toda mulher tem que ser uma vagabunda pra ser feminista, pra ser de esquerda, porque aí ela é empoderada. A mulher pode ser o que ela quiser, menos uma esposa correta e decente que quer cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Vai dizer, isso aqui é um exemplo prático do que o texto acabou de descrever. Mas antes de continuar com o vídeo, um merchanzinho básico. E eu prometo pra você que vai ser tão rápido que você não vai nem precisar pular. Eu só quero te lembrar que o canal tem parceria com o método B-Way, o melhor curso de inglês da internet. Aprender inglês é muito importante, você já sabe disso. Investir na sua educação sempre vai ser um bom negócio. E além disso, o método B-Way também ajuda a financiar os canais cancelados, ou seja, também é um investimento ideológico. Então apoie quem você acredita e cresça pessoalmente e profissionalmente. O link ali na descrição do vídeo ainda vai te dar R$200 de desconto. Só coisa boa, né? Eu prometi que o recado ia ser rápido, então bora voltar pro tema do vídeo. Mas vamos seguir. Hoje em dia, diversas violações dos direitos das mulheres são ignorados. O foco se tornou promover o que chamam de empoderamento sexual, o ódio ao sexo oposto, o egoísmo e o cancelamento de quem discorda desse pensamento. Aqui, perfeito. O foco do feminismo hoje é totalmente nisso. Empoderamento sexual, ódio ao sexo oposto, egoísmo e cancelamento de quem discorda desse pensamento. Porque não é um movimento que luta por mulheres, é um movimento que luta por feministas. Por esquerdistas, em forma geral, porque se for um homem esquerdista, se for o filho do Lula, pode estar envolvido numa polêmica aí de, né, fazer coisas terríveis com mulheres que vão passar pano, não vão dar a mínima pra isso também. Então é um movimento político que se preocupa com os interesses do grupo político, não das mulheres, de forma alguma. E pelos interesses do grupo político faz essa divisão, né, de jogar um sexo contra o outro. Então o feminismo hoje serve pra fomentar a guerra dos sexos. Há muitos anos, homens e mulheres não estavam tão divididos justamente por causa da radicalização deste movimento de puro ódio. O texto diz ainda que a tática é usar o radicalismo em nome do mesmo feminismo original, uma narrativa política excludente e injusta. Eu não vou ficar toda hora repetindo, né, que é uma visão muito romântica do feminismo original. Pois bem, armadilhas. Algumas estratégias de convencimento são usadas para provar que as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Sim, é uma coisa que as feministas de Twitter tentam fazer o tempo inteiro. Há quem defenda que se elas estivessem majoritariamente no poder, não haveria guerras.
É pior do que isso. Existem umas malucas que defendem que se não existissem homens, o mundo seria um lugar melhor. Que as mulheres sozinhas fariam um mundo muito mais desenvolvido do que o que a gente tem hoje. A historiadora Megan Dillon discordou de tal afirmação e lembrou que, embora as mulheres sejam biologicamente programadas para serem mais agradáveis do que os homens, a história comprova que elas podem ser igualmente cruéis quando estão em posição de poder. Líderes da história, como a rainha Isabel de Castela, a rainha Elizabeth I da Inglaterra e a rainha Wu Zetian da China, eram famosas por travar guerras violentas, detalhou em seu artigo. De acordo com o Centro de Pesquisas National Bureau of Economics, entre 1480 e 1913, as rainhas da Europa tinham 27% mais probabilidade do que os reis de travar uma guerra. Cara, isso aqui é um dado interessante, isso aqui eu nunca tinha visto. As rainhas tinham mais probabilidade de travar guerras do que os reis. Mas é até meio óbvio, né? Você imagina uma rainha da TPM... Não aguento mais essa Islândia. Vamos atacar a Islândia. Mas por que a Islândia? Porque eu preciso comprar briga com alguém. Vamos comprar uma briga com a Islândia? Pelo amor de Deus, vai lá massacrar a Islândia que eu não quero mais saber dos islandeses. Vai dizer que você não imagina esse tipo de cenário acontecendo. Pô, eu imagino fácil. Ou seja, é mais uma mentira acreditar que as mulheres são mais boazinhas do que os homens. A maldade e a crueldade feminina, ela só é diferente da do homem. O homem tende a ser muito mais físico, mas a mulher, ela é mais ardilosa, ela é mais venenosa, mais manipuladora. Não, e outra, né? Também já teve estudo mostrando que os relacionamentos mais violentos são justamente os relacionamentos lésbicos, enquanto os relacionamentos menos violentos são os relacionamentos gays. Ou seja, quando você tem dois homens se relacionando, o índice de violência naquele casal, naquela relação, diminui. Quando você coloca um homem e uma mulher, você fica ali no meio termo, e quando são duas mulheres, então o relacionamento se torna mais violento. Ou seja, né, mais uma mentirinha, uma historinha de pensar que o homem é que é o agente do caos, é que é o violento, o homem é que gera as brigas. Pelo amor de Deus, mulher cria briga o tempo inteiro. Acontece que elas são fisicamente mais fracas, né? Por isso parece que elas causam menos danos. Mas, novamente, muitas vezes os danos que elas causam não são físicos, porque elas utilizam outras formas de serem violentas. O ser humano, independente do gênero, pode ser extremamente cruel quando está no poder. Isso tem a ver com o caráter e personalidade, não com o sexo feminino ou masculino. Isso aí. E aí tem a hipocrisia do discurso, né? Incentivar o pensamento de que as mulheres são as donas da verdade é apenas mais uma entre outras estratégias tóxicas desse novo feminismo para promover a superioridade em vez da igualdade. Pensar que os homens são seres inferiores não apenas nos transforma em narcisistas, como também nos impede de ser felizes. Lembrando que é um texto escrito por uma mulher, né? Afinal, como pode uma pessoa que se sente melhor do que as outras conviver em harmonia com os seus familiares e amigos? É impossível, com certeza. Por isso que as feministas são insuportáveis e tóxicas no relacionamento. É muito mais difícil, com certeza, você se relacionar com uma feminista justamente por causa de toda essa egolatria de achar que o mundo gira ao redor do próprio umbigo, porque ela é ensinada a isso, ela é incentivada a ter esse comportamento super narcisista. E, inclusive, elas começam a achar que servir o marido, que fazer qualquer coisa pelo marido, é um sinal de opressão. É um absurdo para uma feminista pensar, não, você vai cozinhar para o seu marido? Meu Deus, você vai deixar o seu marido te tratar como uma empregada? O tempo inteiro ela tem que ficar se colocando nessa posição de vítima para não precisar fazer absolutamente nada, né? Porque ela tem que ser empoderada. Enfim, maltratar alguém apenas porque ele tem um sexo biológico diferente é totalmente ilógico. Afinal de contas, não podemos generalizar condutas. Por isso, infelizmente, uma causa que tinha demandas legítimas caiu totalmente em descrédito por impor uma doutrinação ideológica e egoísta. Como ser empoderada? Quando vejo mulheres que se dizem defensoras dos nossos direitos atacarem outras mulheres, fico indignada porque todos os dias jovens caem nessa armadilha política cheia de interesses, acreditando que o feminismo atual luta pelos nossos direitos quando, na verdade, mascara suas reais intenções com frases de efeito. Seria cômico se não fosse Ih, acho que essa garota aqui é inscrita no canal, hein? Agora entendi de onde é que veio a inspiração para esse texto. Isso aqui claramente foi uma referência. Que isso, tem uma Traje Lover trabalhando lá no R7, mano, que da hora. E esse parágrafo está certíssimo, né? Nem tenho que adicionar. Assim, o movimento se transformou em um grupo rancoroso que parece fazer de tudo para destruir o que há de bonito em nós. Não podemos nos sentir representadas por uma bandeira que trata os homens, o casamento e a família com desprezo. Perfeito. Podemos muito bem ser fortes sem perder a nossa essência. Cabe a nós mudarmos essa realidade
sororidade e sermos aquelas que estendem a mão. Quando uma mulher se recusa a ser amante, por exemplo, ela mostra que se valoriza e que pensa na outra, a esposa. Quando ela respeita o seu corpo, ela demonstra que não o usa como um objeto para seduzir outros homens, inclusive os casados. Quando ela se recusa a viver um relacionamento abusivo, revela o quanto se ama e se cuida. Quando ela vê outra sofrer, não condena, mas ajuda. Aqui trazendo alguns valores conservadores, né? Mostrando como eles podem ser positivos. Podem e devem ser vistos como positivos. Ou seja, o verdadeiro empoderamento é olhar para dentro de nós mesmas e analisar o que podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Ser empoderada é entender e respeitar que homens e mulheres são diferentes e essas diferenças são complementares. A palavra é sempre essa. Homens e mulheres devem se complementar e não competir. Isso sim é sororidade. Isso é ser mulher de verdade. Maravilhoso o texto, escrito pela querida Ana Carolina Curry, que se não é realmente inscrita aqui no canal, deveria, porque acho que temos muito em comum, viu, Ana Carolina? Acho que tem uns conteúdos aqui que você pode achar bastante interessantes. E achei muito legal o R7 ter dado espaço para Ana Carolina publicar um texto como esse. Eu tô vendo cada vez mais a mídia tradicional abrindo espaço para o contraditório às pautas progressistas, né? A tal da agenda woke. E isso é muito importante. É um grande indício de que a gente realmente está virando o jogo na guerra cultural, porque isso só é possível quando a janela de Overton se move. Já falei aqui algumas vezes do conceito da janela de Overton. É como se fosse uma janela por onde você vê a ideologia vigente, né, no imaginário popular de uma sociedade. Então, quando essa janela está mais pro lado direito, então você vê através dessa janela justamente a ideologia da direita como se fosse a visão de mundo padrão. Já há muitos anos essa janela está completamente para a esquerda, né? Como se ser moralmente correto, como se ser uma pessoa boa fosse ser uma pessoa de esquerda. Esse é o padrão. E a janela foi indo cada vez mais para a esquerda ao longo dos anos. Mas aqui a gente está percebendo que conseguimos, depois de muito esforço, depois de muito trabalho, puxar a janela um pouco mais para a direita. Estamos puxando cada vez mais. E é por isso que hoje é possível ver o Estadão criticando a cultura woke, a Folha de São Paulo criticando a cultura woke, o R7 publicando um texto contra o movimento feminista atual. Isso é maravilhoso, meus queridos. E agora eu quero saber o que vocês acharam dessa matéria do R7. Diz aí nos comentários, passa esse vídeo adiante também, importante que ele chegue até mais pessoas. Deixa o seu like também, se inscreve se ainda não for inscrito, dá uma olhada nos links ali da descrição. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se jogam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo